A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Palavra da Vila Ré, culto do dia 1º/12 de 2025, 2 Coríntios, capítulo 5. Ancião Samuel pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Um culto onde Deus falou cara a cara com a nossa querida Irmandade. Irmãos, nesse 1º de dezembro a ficar marcado muitas pregações, Deus avisando o povo, Deus falando que é com o povo, é com a Irmandade. Então, irmãos, vamos ouvir, deixar aqui os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, né, queridos? Então vão ficando aqui, a Irmandade já sabe, né? O joinha para o YouTube indicar para mais pessoas, tá bom? Vamos ouvir? Na mesma comunhão. Glória a Jesus. Nós vamos ler, irmãos, segunda epístola de Paulo, apóstolo aos Coríntios, no capítulo 5. Glória a Jesus. Segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, e daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Glória a Jesus. Bendito o nome do Senhor. Queridos irmãos, nesta segunda carta que o apóstolo escreveu à igreja que estava ali em Corinto, o assunto que nós aqui lemos, ele inicia um pouquinho antes ainda, no final ali do capítulo 4, sobre as coisas visíveis que se contrapõem às invisíveis. Isto porque a nossa crença é por fé. Andamos não por vista, mas pela fé, que nos dá confiança de que um dia nós poderemos alcançar todas essas promessas feitas, não por homem nenhum, mas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos prepararia moradas e que iríamos com Ele aos céus. Esta fé está dentro do nosso coração. E ainda que em outros tempos estivéssemos envoltos nas coisas do mundo, hoje cremos já que não mais, ainda que alguns de nós, até mesmo por aquilo que são as paixões, os desejos da carne, que nos castigam diariamente, trazendo à mente sentimentos antigos, fazendo quantas vezes o irmão que não deseja errar cometer algum deslize, a irmã que de forma alguma deseja desagradar a Deus, cometer alguma coisa da qual o Senhor não se agrada. Mas isto de forma alguma nos faz com que nos confortemos ou de alguma forma acabamos por aceitar isso. Veja que a boa consciência, através da fé em Jesus Cristo e que nos foi dada, logo que alguma falha, algum erro nos vem, a consciência imediatamente toma conta, nos faz recobrar o sentido e nos arrependemos de alguma coisa que não foi boa. Isto nos faz, a cada dia, ter a certeza de que quem nos elegeu, não nos elegeu apenas para que prestemos alguma conta ou demos algum à vista dos homens que seja, não, mas para que se manifeste em cada um de nós, ainda que se externe através das obras, mas cada um apresenta aquilo que tem dentro do coração e a sua gratidão para com Deus. O apóstolo aqui dizia de uma forma com que eles pudessem ali entender, se a nossa casa terrestre, dizendo, deste tabernáculo se desfizer, ou seja, ainda que tudo isso que alcançamos, estando na carne, mas isto perece, não tem como, mas se tudo isto se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna nos céus, ou seja, há uma construção de cada um de nós diante de Deus. E aqui não se fala de forma alguma condicionar a salvação por obras, não é nada disso. Já certos de que pela fé nós somos salvos em Jesus Cristo, agora carregando o temor a Ele, a Sua palavra e a obediência no nosso coração, nós vamos fazendo a nossa trajetória a cada dia procurando dar frutos dessa fé maravilhosa que nos foi dada, que está no coração de cada um de nós. E isto, ainda que falhando por conta desta carne que é falível, dos pensamentos que quantas vezes nos deixam numa situação difícil, Ele conhece o íntimo de cada coração.
mais do que aquilo que é à vista, porque diante dos homens somos julgados por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que nos vê ou vê em nós, mas diante de Deus, por Ele, somos e seremos julgados por aquilo que está dentro do nosso coração e da qual homem nenhum pode fazer isto. Ninguém pode, de alguma forma, interromper esta ligação tão maravilhosa que cada um de nós tem para com Deus, e nos veio através desta graça tão maravilhosa. Se outrora andando apenas pela natureza humana, envoltos em erros, inquietações, inconstantes, uns sentimentos terríveis que há no mundo, agora não mais. Por Cristo nos veio uma natureza divina, e esta reconciliação que nós aqui lemos nesta noite, que Deus, veja, Ele mesmo estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Pela fé então fomos reconciliados com Ele, então agora, carregando essa natureza divina pela fé, nós vamos a cada dia de luz em luz. O zelo a cada dia ele vai ficando mais evidente. O desejo de amar a Deus ele cresce a cada dia. A fé é aumentada a cada dia. A paciência muitas das vezes é necessária ser acrescido, porque isto se contrapõe à carne que quer tudo de imediato, resposta rápida. Quantas vezes aqui nas Escrituras nós encontramos histórias de homens que começaram muito bem, mas diante de alguma necessidade daquilo que era do dia, acabou cedendo, acabou cometendo alguma precipitação. Teve quem vendeu a primogenitura diante de alguma necessidade terrena, de algo que era necessidade imediata. Deixou aquilo que era para a vida inteira e vendeu por aquilo que era diário. Quantos irmãos, ainda nos nossos dias, tiveram aquilo que é para a eternidade e trocaram por nada pela necessidade diária, mas nós estamos aqui de alguma forma, ainda que gemendo, carregados, é verdade, mas carregados pela misericórdia e pelo poder de Deus, envoltos às vezes em alguma fraqueza, mas desejando e pedindo: Senhor, me livra deste sentimento, desta fraqueza. Hoje a palavra, como uma água pura e cristalina, passa pela casa de oração da Vila Ré, entra aos teus ouvidos, desce ao mais profundo do teu sentimento, expurga daí tudo aquilo que não faz parte desta natureza divina, e vai te fazendo recobrar a tua consciência diante de Deus, agora alinhando a tua mente, o teu pensamento, pois fostes predestinado para a salvação, não para escândalo, nem para derrota, mas para vitória diante de Deus. Não há maior vitória do que vencer o mundo e o pecado e as suas concupiscências, deixar para trás tudo aquilo que são as coisas do mundo, do dia a dia, que tem prazo de validade muito curto, e a cada dia procurar acrescentar a si, agregar valores, e contribui para a tua vida espiritual, e de alguma forma vai mostrando ao mundo a eternidade que nos veio através de Jesus Cristo, não para mostrar para o irmão e para a irmã, e nem para o vizinho, e nem para este, nem para aquele, não para mostrar que é mais isso ou mais aquilo, não, senão nós faríamos igual os fariseus faziam, porque se apresentavam de uma forma para chamar a atenção do povo, mas o coração era diferente da apresentação, mas que nós possamos nos conscientizar que a apresentação nossa é para o Senhor Deus que fez os céus e a terra, cujos pensamentos nossos não lhe são encobertos, o intento do coração não pode ser escondido dele, não é o ancião que julga, não é o diácono que julga, mas a palavra hoje, ela vai apontar em cada um de nós, individualmente para cada um de nós, o que é que eu preciso melhorar, o que a irmã precisa melhorar, o que o irmão precisa fazer, para de alguma forma
ir a cada dia tendo a sua vida marcada pelos sinais de Deus. Quanto que reclamamos, mas o que é que fazemos para o Senhor? Quanto que, perdoem a expressão, cobrar, porque não se cobra o Senhor, mas alguns dizem assim, quanto que cobramos, mas o que é que nós oferecemos a Ele como louvor, como gratidão? Então hoje aqui nós somos conscientizados a manifestar a nossa gratidão por aquilo que Ele fez por cada um de nós, pelo amor que o homem não podia ter pela tua alma, pela misericórdia que Ele teve, ninguém teria por ti, mas Ele te tirou de uma condição difícil, te tirou de uma coisa que poderia se chamar um lamaçal horrível, um charco de lodo, como está escrito nas Escrituras, mas te colocou no meio de um povo que clama cada dia, que louva, que glorifica, e hoje aqui entre estes chamados santos pelo poder de Deus, estás aqui nesse meio, ainda que a condição não seja boa, mas sejais revestido agora daquilo que é divino, daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, para que possamos, irmãos, aqui, ainda nesta noite, possamos ter a nossa vida, o nosso coração tocados pela palavra, tocados e transformados pelo poder de Deus, por esse amor maravilhoso que nos constrange a cada dia, que não nos deixa conformarmos com as coisas desse mundo, que não deixa a irmã se conformar com os erros, não deixa o irmão se conformar com alguma coisa que é desta terra. Ele morreu por amor das nossas almas, Ele pagou junto a Deus aquilo que de alguma forma nos colocava como devedores, pois estávamos retidos e segregados sob o poder da morte e do pecado. Ele nos libertou, Ele nos tirou desta situação, Ele nos deu esperança, Ele colocou em nós uma coisa tão maravilhosa que é a certeza de que um dia, pela fé, nós poderemos entrar lá no reino da sua glória. Por isso Ele quer que todos nós, que um dia também morremos para o pecado pela fé, possamos agora ter em nós a boa mente, a boa consciência, que vivemos não mais para o mundo, mas vivemos para Deus, vivemos em espírito, em verdade, uma vida agora marcada pelas obras de Deus, pelos sinais, pelas maravilhas, pela providência divina. Quantas vezes entrando em casas de oração, ou indo aos pés do Senhor lá no nosso lar, apresentamos diante dele, ainda que seja material, causas que julgamos impossíveis. Passa a segunda, terça, e a coisa vai apertando, e nós falamos, meu Deus, nada muda, mas daqui a pouco a tua e a minha vida é marcada por sinais e por obras. Não desiste se a prova, de alguma forma, ela aumentou, se o fogo foi aquecido na tua e na minha vida, mas tenha certeza de que a prova não nos afasta do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. A privação das coisas desta vida não nos afasta de Deus. De alguma forma nos fez vir a este lugar, trazendo tantas realidades, tanta coisa no coração de cada um de nós, tanta coisa na nossa mente que em algum momento falamos, mas é o inimigo falando na minha mente, para com isso. Em algum momento ele quer te fazer desistir, mas em algum momento fazemos com que os nossos pensamentos acabem por dominar e nos convencer de que tudo aquilo que Deus fez agora ficou no passado. Não! O que Ele fez é para a eternidade, ninguém muda, ninguém tira, ninguém apaga. Glória ao nome santo do Senhor. E pela provação, sobe a dúvida à nossa mente. Vamos formando os pensamentos. E nesses pensamentos turbados pela dificuldade diária, atribuímos tanta coisa. Mas aqui hoje, pela palavra, por esta palavra que Deus nos manda, chamando a atenção para aquilo que Ele fez em cada um de nós,
pela obra que foi feita por Jesus lá no madeiro da cruz, pela reconciliação que houve para que houvesse em ti, em mim, em nós, uma esperança maravilhosa. Hoje a palavra anuncia aqui ao teu ouvido, a tua alma pode ir prosseguindo a tua jornada. O amor de Deus te alcança mais uma vez nesta noite, neste lugar. O cuidado de Deus vai se manifestar ao longo da tua vida, da tua jornada. O cuidado que é manifesto para um na forma de uma obra, para outro na forma de uma libertação, para outro na forma de uma libertação no corpo das enfermidades que são carnais. Algumas delas acabam por atingir a nossa mente, e quantas vezes fazem alguns ficar até trancafiados dentro de casa, achando que tudo acabou, que não há esperança no amanhã. A esperança é Cristo, a esperança é Cristo, meu irmão, a esperança da igreja é Cristo, ainda que nós servimos a Ele para a salvação, para a vida eterna, para um dia estarmos naquele lugar de glória. Ele não te deixará perecer, Ele não te deixará em algum momento da tua vida perecer diante das adversidades aqui nesta terra. Hoje a palavra te toca, a fé acrescida no nosso coração, a virtude de Deus toma a igreja nesta noite aqui dentro desta casa de oração. Sinta a vida de Cristo se manifestar agora aí dentro, na forma da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, que não vai se limitar agora por nada, nem por pensamento, nem por alguma situação que te faz aqui dentro ficar preocupado. Pela fé agora dá para acreditar que alguma condição difícil que faz você chorar, essa condição pode mudar pela força de Deus e pela fé que está dentro do teu coração. Dá para acreditar nisto. É o que está escrito aqui dentro nas Escrituras. Quantas vezes Jesus, passando em algum lugar, perguntando a alguém o que queria, dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, é o que está dentro do teu coração que fez com que alcançasse o milagre. O que está dentro do teu coração, irmão, vai te fazer alcançar milagre aqui nesta terra, vai te fazer alcançar obras da parte de Deus, obras que hoje, quando conta alguma obra, algum milagre, algum fala: será? E esta dúvida está tomando o coração de todos nós, não escapa ninguém disto. Por quê? Porque vamos nos tornando a cada dia mais criteriosos, segundo o nosso entendimento. Vamos nos tornando a cada dia, de alguma forma, entendidos segundo o nosso próprio entendimento. A simplicidade, ela vai ficando em segundo plano. É já aquilo que era a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, na forma de obra, de milagre, de cura. Isto vai ficando no passado como lembrança. Mas entendam que o poder de Deus não diminuiu, e nós vivemos numa terra, num lugar, sujeitos às coisas desta vida, e o mesmo Deus que fazia no passado continua a operar no presente. Mas isto, a fé tem que de alguma forma se manifestar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e isso está escrito aqui dentro desse livro maravilhoso. Então não dá para escapar disso. E não dá para que nesta noite ainda a palavra possa de alguma coisa reajustar, recalcular aquilo que está dentro de nós, para que nós possamos servir a Deus em espírito e em verdade, na prudência é verdade, mas numa simplicidade de meninos. Porque lembra daquilo que um dia Jesus falando aos discípulos e a quem estivesse próximo ali, quando vendo os meninos que vinham, pulando, saltitando, fazendo coisas de menino, ele aproveitou daquela situação e deu ali um exemplo e uma fala maravilhosa, que seria uma ordenança: e não se fizer como um desses meninos, não herdará o reino dos céus. Não tem como.
Então, sendo como meninos, despojando de alguma razão, de algum suposto entendimento, de alguma coisa no qual julgamos aquilo que não somos. Mas se cada um de nós se considerar nesta noite ainda pequenos diante de Deus, menor do que o seu irmão, se considerar aqui o menorzinho entre todos, aquilo que é de Cristo vai transbordar dentro do nosso coração, vai crescer dentro de nós, vai crescer virtude, vai crescer a fé, a esperança se renova, a paciência é acrescida, os milagres se manifestam no meio das famílias, a paz entra dentro dos lares. Quantos que hoje sofrem pela ausência da paz, a paciência falta em tantos lugares, já não é mais capaz de esperar. Mas se Deus não fizer, eu não volto mais. Quem é que perde? É Ele ou somos nós? Mas se Deus não me atender hoje, eu não volto mais aqui. Quem perde? Somos nós ou somos Ele? Essa manifestação, essa coisa momentânea de uma raiva que é próprio da carne, que ela seja dissipada nesta noite em nome do Senhor Jesus, e renasça dentro de nós a confiança no poder de Deus. Haja manifestação no poder de Deus na vida da igreja, haja renovação da tua fé aqui dentro, nesta noite, pelo poder da palavra. Igreja reunida na casa de oração da Vila Ré, hoje aqui dentro é um dia em que Deus marcou o encontro com a tua e com a minha alma, neste lugar onde muitos se reuniram para glorificar a Deus, para apresentar diante dele as suas necessidades. As lágrimas de muitos caíram aqui ao chão, os pensamentos foram longe nas necessidades, nas dificuldades da vida. Tua oração chegou aos céus nesta noite, colhida pelo Deus que é maravilhoso, que um dia te chamou, o Deus que é chamado Deus do impossível, vai fazer na nossa vida aquilo que para muitos é impossível, mas para aquele que crer, Ele fará sem demora na vida da igreja. Aumenta agora aí dentro a fé no teu coração, vai agora entrando numa comunhão maravilhosa nesta noite. Tem obra que o Senhor faz aqui dentro, tem obra que Ele faz pelo caminho, tem obra que Ele faz aqui, você toma conhecimento quando chegar dentro do teu lar. Tem obra que Ele faz agora, 20 horas e 54 minutos, ainda que a notícia chegue depois de muitos dias na tua vida, mas a obra está feita, o milagre acontece, o poder de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta na igreja. Aleluia! Ninguém limita o poder de Deus, ninguém derruba a profecia da palavra, não tem homem que possa fazer de ser juiz diante disto daqui. Sejamos hoje julgados pela palavra, e ainda que o Senhor encontre em nós falha, mas misericórdia, misericórdia, misericórdia hoje aqui sem demora. Hoje nos apresentamos nesta condição diante de Deus, mas vai passar algum dia, entrarás aqui dentro diferente, falando: um dia eu entrei aqui, e eu não entendia muita coisa, não compreendia, Deus transformou a minha vida, a minha mente, deu um novo rumo para a minha vida. Pois com que tenha esperança a tua vida em nome do Senhor Jesus. Quem entrou sem esperança aqui dentro, a esperança é Cristo. Quem entrou se lamentando pelas perdas, por aquilo que não dá certo, hoje anuncia a palavra. Jesus Cristo é vivo no teu coração. O que é matéria é apenas um detalhe, o principal está íntegro aí dentro. O que é matéria vai se dissipando, vai indo um dia e acaba. O que é eterno está aí dentro e se multiplica e é crescido a cada dia. Mas ainda que possa passar alguma dificuldade, pela fé nós alcançaremos obras da parte de Deus. Pela fé as enfermidades são curadas, pela fé as portas se abrem, pela fé as correntes se quebram, pela fé
as prisões se abrem. Pela fé, a porta de comunicação está aberta entre os céus e a igreja nesta noite. Pela fé, os dons caem sobre a igreja. Pela fé, a conversão acontece ainda aqui dentro desta casa de oração. Pela fé, a obra de Deus é realizada na vida das famílias. E o nome de Deus será glorificado. Irmãos, é certo que está aqui o cuidado que o apóstolo teve com a igreja que estava em Corinto, falando, porque quantas das vezes, lá mesmo entre os coríntios, os gregos consideravam loucura aquilo que se falava. Para eles não fazia sentido nenhum falar de alguém que venceu na morte, de alguém que venceu pendurado no madeiro da cruz. Não fazia sentido, era loucura. Mas aqueles que creram, alcançaram e provaram das mãos de Deus obras inefáveis, coisas que homem nenhum poderia fazer. Ao mundo isto parece loucura, ao mundo a nossa fé é incompreensível, ao mundo falar de Jesus nesses dias, quantos hoje não acreditam? Outros um dia estiveram entre nós e hoje já dizem, não acredito, porque estavam apenas preocupados naquilo que era visível. Mas nós prosseguimos na esperança de uma vida eterna com glória nos céus. Ainda que na segunda aquilo que é visível não se manifesta, mas o que é invisível está contido e aumentado dentro de cada um de nós. Ainda que na terça aquilo que é visível ainda vai ter que esperar mais um pouquinho. A nossa fé não diminui, nós prosseguimos acreditando. Na terça não aconteceu, na quarta pode acontecer. Mas se na quarta não acontecer, não desiste, continua amando o teu Deus. Porque Ele não te chamou e não te perdoou apenas por aquilo que é matéria. Se dezembro terminar e nada material mudar, não desiste. A proposta é de salvação, vida eterna e um dia entrarmos nos céus. Mas se tiveres fé dentro do teu coração e for da vontade de Deus, a obra acontece, o milagre aparece. Aquilo que hoje para você é o impossível, se manifesta o poder de Deus. E então as coisas que outrora se aguardavam, mas parecia impossível, se tornam a concretização dos sonhos e dos pedidos, das orações elevadas a esse Deus tão maravilhoso. Vai encerrar a palavra neste momento, mas volta para o teu lugar carregando a força da palavra dentro do teu coração. Deus não muda, Deus não erra, Deus não falha, Deus não se atrasa, Ele não perdeu o endereço da tua casa, Ele não perdeu, não. Estás aqui dentro hoje, a misericórdia te cobre nesta noite, a glória de Deus te envolve neste lugar. Vais voltar para a tua casa carregando com a palavra no teu coração a esperança de que Jesus Cristo é vivo. Jesus Cristo quantas vezes vai se manifestar no silêncio da tua vida. Dorme na segunda, na terça acorda, tudo mudou. Ai, silencia novembro, iniciou dezembro de forma discreta. Daqui a pouquinho dezembro toma uma forma maravilhosa pela manifestação do poder de Deus. Não te preocupa, mas te preocupa em agradar a Deus acima de todas as coisas. Ele vai manifestar dos seus sinais na tua vida e naquilo que hoje é indecisão e a incerteza da tua jornada. Ele te encontra aí pelo caminho com alguma obra que surpreende a tua casa, surpreende a tua família, surpreende a igreja, surpreende aqui nós que estamos reunidos nesta noite. Vai em paz ao teu lar carregando a certeza da palavra. Deus não falha, Deus não muda, Deus não se atrasa na tua vida, na minha e na vida da igreja. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração.
Santo Deus, Vila Ré, culto dia 1º/12 de 2025, 2 Coríntios, capítulo 5. Ancião Samuel pregou tudo, irmãos. Deixemos aqui os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas e de todos os movimentos, né, irmãos, que acontecem na nossa vida. Hoje está recheado de pregações, correto? Deixa aqui os pedidos de orações e fiquem todos na santa paz de Deus.